Qual que é da célula tônica embrionária? Ela é assassinato. É uma célula que... imagina um zigoto, por exemplo, né? É algo que poderia vir a se desenvolver e você mata para usar para um experimento científico. É uma coisa digna de um Mengele nazista, que fazia experimentos com judeus. Uma coisa Eu não sinto terrível, dessa forma, uma barbárie. cara. Eu não dou esse valor da vida pra um zigoto que vocês dão, assim, a galera mais religiosa, mais... mais Cara, você já foi um, cara. Tudo bem. Eu acho que eu preferia ter sido feito de cobaia lá e não ter vivido essa vida. Você aqui de tá bosta. louco, Monark? Pô, Por que? Tô louco. Essa vida aqui é muito boa, por acaso? é a vida que Deus nos deu para nós nos santificarmos e atingirmos o céu. Agora, eu falaria isso para uma pessoa que tá toda lesada, toda detonada. Mas supondo que essa Você é um seja cara a que- única realidade Pô, possível. pera, Monark, calma aí. Agora você tá me falando uma coisa chocante demais. Ah, Pô, você é um cara famoso na internet, que tem uma vida que é uma financeira... merda. Eu sou famoso na internet, tem lá os seus problemas. É uma Não, merda. Não é uma merda, é É merda. uma merda horrível. Cara, merda é não ter dinheiro pra comer. Ah, Merda São duas merdas. merda é não ter dinheiro pra se tratar no hospital. Merda é não ter dinheiro. Agora, ser famoso também é uma merda. Tem seus problemas, né, cara? Pra mim Mas é uma você merda. ganha Eu dinheiro- preferia ter... Se Você me ganha desse dinheiro uma pra ser maleta- famoso. Se você... É por isso que eu sou famoso, por causa do dinheiro. Se fosse... Justo, não, tá justo. Se pô. você me desse uma maleta de dinheiro infinito aqui pra mim, você nunca mais ia ouvir falar de mim. Eu teria sumido. A verdade é... A verdade Cara, eu vou é te essa. falar uma coisa. Eu gosto de câmera. Mesmo se eu ganhasse na Mega Sena acumulada aí, mesmo assim eu ia Então você é aparecer mais por maluco aí. que eu pensei, viu, Eu sou Clóvis? doidão, mano. Porque gostar de câmera... Sim... Não... Eu gosto de espalhar minhas ideias. Ah, tudo bem, eu entendo esse ponto, eu também gosto. Mas já eu espalhei demais já pra uma vida. Mas, cara, toda profissão tem os seus problemas. A sua profissão de influencer, de podcaster, tem seus problemas também, que é a exposição. Sim. Mas, pô, você tem uma vida financeira boa, estável. Você é um cara gente boa, tem aí os seus amigos, seus animais de estimação. Você tem uma namorada bonita, legal. Como é que você fala que a vida é uma merda? A vida é uma merda. É sofrimento atrás de sofrimento, desgraça após desgraça, pra um fim que a gente tem sorte se não for trágico. Olha, você tá... Você não tá errado nas suas observações empíricas, mas você tá errado na sua conclusão última. Que isso aqui tudo tem um propósito Cara, foda. Eu conheci Forças Especiais, Agente do exército. que ele disse o seguinte: a vida é uma operação especial. Você é desovado a partir da genitália da sua mãe em território inimigo e rasteja sob fogo inimigo até o túmulo. Isso é a vida. Bom, é uma boa descrição. Interessantemente, a religião diz exatamente a mesma coisa. Tem uma oração que é a Salve Rainha, que nós falamos, né? Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida do Sul, esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Isso aqui é um vale de lágrimas, isso aqui é um degredo, isso aqui é uma punição. Mas Deus poderia ter nos ferrado de verdade. Que seria o quê? Imagina, ele poderia ter nos colocado numa coisa assim, como se fosse um purgatório sem garantia de salvação, que fosse só sofrimento, só porrada, só treta. Não é isso que a gente tá vivendo? É muita treta, realmente. Mas Deus nos dá sinais de esperança também. Qual? Porque no final, quando acabar isso aqui, Deus nos criou para um destino de felicidade eterna. Será? Sem dúvida, Deus não faria outra coisa. Ele é amor puro. Eu não conheço muito Deus assim ao ponto de saber o que ele quer. Não, ele é amor puro, ele é a suma bondade, ele só quer o seu bem. Tudo bem. Se ele quer só o meu bem, eu acho bom, né? Porque Deus é Bom poderoso demais. pra caralho, né? Então, ele gosta mais de você do que você mesmo. Ele conhece você mais do que você E se eu conhece. for um pecador? Deus vai gostar de mim Mas, ainda? exatamente. Você acha que Jesus desceu aqui e foi pobre, e foi injustiçado, tomou porrada, foi crucificado por quem? Pelos pecadores. Isso não é gostar dos pecadores? Não, tudo bem, ele pode gostar, mas Mas é que a gente não tem prova de nada, né, Cogos? A gente Não, isso é histórico. A gente Isso só... é histórico. Não, isso tudo bem, eu tô falando da existência de Deus, tá ligado? Isso é provado logicamente, né? Não São é Tomás de Aquino. wishful thinking, essa parada? Porque eu também tenho, tá ligado? Eu gosto de acreditar em Deus, eu quero que, porra, essa minha vida signifique muito mais do que só o que eu tô passando agora. Eu não quero que, porra... Porque a morte parece injusta, tá ligado? Parece que te vem alguém, Deus, a gente vai chamar assim, fala pra você, exista. Aí você existe e vai falar, ó, você tá existindo? Legal, sofra pra caralho e depois deixe de existir. Mas esse é o ponto, Mark. Esse é É o um exato ponto de ponto. bosta, né? Exatamente. É uma merda. É uma punição, não era pra gente morrer.
É que não dá pra não Se Adão dar- não tivesse cagado no pau, se ele não fosse um mangina que foi lá atrás da Eva... O Adão foi punido pela manginice dele, Eu né? acredito nessas histórias, E pô. ele não morreria, ele ia Aham. ficar lá no Éden até se santificar e entrar no céu direto. Pra mim foi um cara que escreveu sobre Adão, um cara que escreveu sobre tudo e isso não existiu. Adão não existiu, tá ligado? Na minha visão não existiu. Claro Eu que acho que é existiu. apenas é uma ideia contada através de uma história. Talvez essa ideia seja legal, importante. Sabe qual é a história pra boi dormir, que eu acho? História pra boi dormir. Não tinha nada. Aí o nada sofreu uma flutuação ali, formou uma bolinha e explodiu. Aí essa bolinha foi condensando até formar uma outra bolinha azul que gira em torno de uma bola gigante. Aí nessa bolinha azul tinha um monte de átomos e É que a moléculas ciência ali. não explica o porquê, ela Aí explica o como. Combinou os aminoácidos certinho lá, uma coisa que tinha uma probabilidade de 1 de existir. E aí aquele aminoácido formou uma célula que comia a outra. Aí a célula comia a outra, virou um peixe que saiu andando, virou um macaco, e esse macaco foi ficando cada vez mais bípede, até começar a questionar a existência da parada toda. Isso pra mim que não faz sentido nenhum. Não, a existência de algo não faz sentido. Não, isso faz, ó, bate na mesa aqui. Não faz sentido lógico existir algo. Tipo, por que num mundo onde a gente não... Sem a presença de Deus não faz sentido, né? E nisso eu concordo com você no ponto que, tipo, o Big Bang, ele não explica realmente o porquê que a gente tá aqui. Ele explica, no máximo, o como foi o processo pra gente chegar onde a gente tá. Ah, mas E realmente... mas esse é o papel do Big Bang. Ele não é um papel religioso, entendeu? É um papel físico, um papel científico do porquê, do como, na verdade, a gente tá aqui. Ele não responde por quê. Isso é uma questão totalmente filosófica, que aí é Deus ou não Deus, ou talvez uma simulação, a gente não sabe o que é de verdade. Cara, Monark, você tem muito potencial. Você acabou de falar um conceito epistemológico, né? Que é o que estuda o escopo das ciências, que te coloca à frente da maioria dos influencers científicos do mundo. Porque você pega uns influencerzinhos pseudocientistas por aí, e eles falam, não, porque a ciência vai explicar tudo. Agora, vamos pegar um cientista sério. Max Planck. Max Planck foi um dos maiores gênios da humanidade. Ele era amigo do Einstein. O cara A equação de Planck foi ele que inventou. foi, né, as unidades de tudo. Eu sei só disso, não sei muito o que Unidades que de era. Planck. Enfim, o cara a era... unidade, né? As unidades de Planck. Não, o cara era um monstro. O cara era um gigante da ciência. Tá. E ele disse, a ciência... Ele disse exatamente o que você falou. Uma vez eu falei, o Aristóteles e o Monark falaram a mesma coisa. Hoje eu vou dizer, o Max Planck e o Monark falaram a mesma coisa. O Monark Tô lendo os tá livros dos forte cara. aí, hein? E o Max Planck diz o seguinte, o escopo da ciência é explicar essa parte empírica que nós podemos fazer a experimentação. Não cabe à ciência explicar os porquês, os motivos, as causas últimas, o sentido das coisas. Isso já é do âmbito da filosofia e da teologia. Ele era um religioso, um cristão fervoroso. Sim, não, faz sentido pra mim. A gente nunca vai ter prova que Deus existe, nem ao contrário, que ele não existe. Porque se ele existe, ele tá num plano totalmente separado do plano que a gente vive, né? Pelo menos essa é a evidência. Por isso, inclusive, que eu não acredito que os caras foram abençoados por Deus e escreveram a palavra divina quando escreveram a Bíblia. Não pode ser totalmente separado, porque se fosse totalmente separado, Deus não seria onipresente. Ah, mas isso aí é papinho, porra. Nós somos sustentados por Deus, ontologicamente, isso é filosofia. E a É, prova de Deus está lá em São Tomás de Aquino, Santo Anselmo, Padre Coppelston. Isso não São é os prova de caras Deus, que... é uma boa ideia que defende a crença na existência de Deus. Mas não é a prova, Não, mas, realmente. Monark, assim, a existência de Deus, ela é provada filosoficamente. O que já depende de fé seria você aceitar os mandamentos de Deus no seu coração, enxergar que ele é a Santíssima Trindade, que a segunda pessoa se Isso é uma parada encarnou. bizarra. Se Isso Deus já- existe ou não, ok, eu até consigo ir no ponto que ele exista. Eu até É. acredito que ele exista. Agora, se ele existe, como que eu sei o que ele pensa? Eu posso ter uma ideia baseada na realidade onde ele me pôs, seguir os padrões e as lógicas do que acontece e transpor isso para uma possível motivação divina, porém, a verdade é que é só uma teoria, isso é uma hipótese. Realmente, a mente de Deus pode ser uma parada tão diferente do que a gente tem na Bíblia, ou no Alcorão, ou no livro dos judeus, no Torá, eu acho que é o nome. Torá. E pode ser tão diferente disso, pode ser uma coisa que a gente nunca nem pensou. Por que Deus tem que ser exatamente aquilo que pessoas escreveram um tempão atrás? Tá ligado? Porque você está sendo muito cartesiano. O Descartes que falava que ele poderia estar sendo enganado por um gênio maligno. Mas não é o caso. É claro que você nunca vai conseguir penetrar na mente infinita de Deus a ponto de compreendê-la, porque ele é infinito. Mas Deus o que ele vai revelar para você são verdades. É aquilo necessário à sua salvação. Mas Ele a não vai te verdade que ele enganar. revela pra mim pode ser diferente da verdade que ele revela pra você. E talvez esse seja o jeito de Deus. Aí ele estaria enganando os dois, isso não é possível. Deus é verdadeiro.
Deus é verdadeiro, mas existem tantas verdades que várias verdades diferentes podem ser apresentadas em horas diferentes e levar a conclusões A verdade é diferentes. uma só. A verdade é uma só. Não, a verdade é uma só e é a verdade, é aquilo que é. Aquilo que é. Porém, dentro do que é, existem vários fatores. A gente nunca sabe toda a verdade. Você não tem o conhecimento de toda a verdade. Não, Deus pode revelar algumas verdades para você que são relevantes para a sua salvação, outras que são relevantes para a minha salvação, ele vai revelar para mim. Uhum. Mas elas fazem parte da mesma realidade, da mesma verdade una, absoluta, Sim, só que que, é Deus. só que a minha interpretação sobre o que Deus revelou pra mim pode ser falsa. Não, aí já é um problema de discernimento seu, por isso que é importante, né, se abrir à verdade de Deus rezando, discernindo. Né? Mas É difícil rezar e obter as respostas de Deus sem o eu acho que filtro isso do seu também- psicológico. Eu né? acho que isso também cabe às pessoas que têm fé rezarem pelas que não têm. Então, pô, eu tô com o meu tercinho aqui, eu vou botar você nas minhas orações. E eu peço para os nossos espectadores cristãos que rezem pela conversão do monarca também. Conversão ao quê? A fé. Não, eu acredito em Deus. Ah, não, a fé. A fé no quê? Ter fé nele. Eu tenho fé em Deus, mas eu não acredito que Deus é aquilo que todo mundo acha que é. Agora, falando na questão da morte que você disse, isso é outro ponto importante, né? A morte, ela é tão contrária à nossa natureza, à nossa aspiração, à finitude, à incerteza, que ela não pode ser parte do plano. Então, a morte não pode ser a resposta final. Necessariamente existe uma vida eterna depois. Inclusive em termos de justiça. Vamos pensar. Porque, pensa assim, o cara só fez maldades a vida inteira e se deu bem. O outro, trabalhador, honesto, se deu mal. E aí os dois morrem. Acaba aqui? Isso não seria justo. Se não existisse vida eterna, não existiria justiça. Talvez E a não exista justiça- justiça de verdade, né? Eu acho que ela existe. E é justiça que tem que ser feita aqui também. É claro que nós nunca vamos nos equiparar à justiça de Deus. Mas no tocante à política, nós não podemos achar que fazer leis ali na Assembleia Legislativa seja uma questão de fazer engenharia social, moldar as pessoas, ignorar as aspirações dela. Trata-se de uma questão de fazer valer a lei natural, aquilo que é justo segundo a lei de Deus, segundo aquilo que é compatível com a nossa natureza. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.